Uma coisa, você nasceu na igreja evangélica, certo? Sim. E você, a sua infância toda na escola, você brincava na rua com os amigos e tal, mas assim, nos anos 80, 70, 80, era assim, uma infância diferente de hoje em dia, onde as coisas são mais abertas, a família era mais rígida naquela época, e por ser filho de pastor evangélico, você sofreu algum preconceito, era mais complicado, como é que foi? Bem, ser filho de pastor já é uma tarefa difícil. Nos anos 80 a gente tinha um pouco de dificuldade, apesar de a gente ter uma boa convivência com os amigos na escola, mas sempre tinha aquele bullyingzinho, né, de ser filho de pastor, de ser evangélico, e a gente tinha uma cobrança maior, principalmente também na igreja, que a gente era uma turminha de crianças e adolescentes ali brincando, e sempre que a gente aprontava, sobrava sempre para o filho do pastor. A gente tem, o nosso pai, quando nós somos pastores, nós temos esse chamado para a nossa vida, e a família acaba sofrendo junto também esse chamado, né? E por isso a cobrança também é maior. Hoje, menos um pouco, mas naquela ocasião, tudo a gente tinha que ser espelho, referência, apesar de sermos crianças, Claro. Tínhamos que ser exemplo, como o nosso pai era exemplo para a igreja também na sua conduta. E na infância, na adolescência, isso intensificou ou você achou que estava mais leve para você encarar a realidade? Porque aí o mundo já se abria para você, né? Sim, assim, meus irmãos que são mais velhos sofreram muito mais do que eu. Eu já na minha adolescência não tinha tanto essa cobrança, apesar de estar trabalhando, atuante na igreja, a gente não tinha tanta essa cobrança. Aí o estudo foi avançando, até que um dia você se formou em administrador de empresas? Não, eu sou analista de sistemas. Analista de sistemas, olha, legal. Mas chegou a trabalhar no mercado, porque eu lembro que você fez alguma coisa na área, né? Na verdade, assim, eu fui bancário 16 anos, né? E me formei na faculdade, comecei a fazer alguns projetos, mas não de forma intensa, porque eu estava me dedicando também à minha carreira no banco. Claro. E tudo foi caminhando até que um dia chegou a chamada do ministério pastoral na sua vida, né? Mas isso, houve alguma influência do seu pai por ter sido um homem célebre na carreira dele enquanto pastor da Assembleia de Deus? O nome dele está registrado na história da Assembleia de Deus do Brasil. Teve alguma influência dele para que você seguisse carreira ou foi uma decisão sua pessoal? A gente sempre tenta correr do altar quando a gente é filho de pastor, porque a gente acaba vivendo também as experiências que o nosso pai acaba vivendo, experiências boas e experiências ruins também, que fazem parte do ministério para o nosso crescimento. Então a gente tenta fugir. Eu me formei, eu tentei uma carreira também como empresário, sempre amando estar no altar. Desde a minha infância, eu sempre gostei de trabalhar na igreja. Eu tocava trompete com 12 anos na orquestra, depois eu fui técnico de som. Eu te vi na orquestra tocando. E depois eu fui... Aliás, cheguei a ver. Né? A gente tinha uma banda chamada Banda Donai, eu tocava teclado, e a gente vai buscando, trilhando vários ministérios. Na verdade, a banda Donai foi uma banda que, na época, eu era criança, mas eles já eram adolescentes. Mas eu acompanhei em vários lugares eles tocando e tal, e ali foi muita gente também, né? Na música, né? Tinha o Alessandro, que está aí até hoje, Marquinho também, e muitas pessoas cantavam também, eram moças e rapazes, se não me engano, é isso? Isso, era misto, né? Rapazes, minha esposa fez parte da banda Donai, né? Na época a gente nem namorava ainda, então foi uma experiência muito positiva. E o chamado na minha vida, ele veio de uma experiência com Deus. É óbvio que meu pai sempre foi referência para mim em tudo. Até hoje ele é influência para mim, né? Na minha vida pessoal, no meu ministério. E também o meu irmão, Samuel Lessa Júnior, que é pastor. Eu trabalhei 22 anos ao lado dele também, servindo no ministério, no reino, e foi uma influência que me incentivou muito a acreditar no chamado que Deus tinha para a minha vida. Notas de pé de página, o pastor Samuel Júnior, né? Ele é responsável pelo Espaço de Encontro aqui em Rio Bonito, também uma das maiores igrejas aqui locais. E você começou o ministério, na verdade, lá mesmo como pastor, né? Fui ordenado a pastor pelo Espaço do Encontro, né? É uma igreja independente. E depois de 10 anos, Deus me trouxe de volta para a Assembleia de Deus. Aliás, a família do Marcelo é uma família repleta de talentos, os irmãos dele, sobrinhos, cunhados, todo mundo lá tem um talento específico e você não podia estar fora desse, por ser produto do meio, né? Diz uma outra coisa, quando disseram para você
você ia liderar uma igreja matriz com dezenas de congregações, subcongregações, pontos de pregação, não sei quantos mil membros. O desafio, na verdade, te assustou? Sim, me assustou. Eu estava pastoreando uma igreja local, pelo Espaço Reencontro. Era uma igreja com uma faixa de 300 membros, mas era uma igreja única, né? O ministério estava em expansão. Quando Deus, de fato, trouxe ao meu coração essa confirmação que eu deveria voltar à Assembleia de Deus por um propósito maior. Me assusta, até hoje me assusta, né? Mesmo estando já com quase 3 anos de experiência no ministério. Cada dia um novo dia. É um desafio, todo dia a gente aprende um pouquinho. Mas é gratificante a gente ver o cuidado de Deus na nossa vida e o agir de Deus também na nossa vida, porque aquele que nos chama também é aquele que nos garante, é aquele que nos capacita em desafios que sempre se apresentam para a gente. O ano 2020, ano passado, né, começou normal, tudo tranquilo, com certeza a sua igreja, assim como outras igrejas, tinha seus projetos e tal para o ano inteiro, né, uma agenda, né, só que veio em seguida a pandemia do coronavírus. Aí o mundo praticamente parou. Isso afetou os seus projetos? Assim, a nossa igreja, ela tem uma agenda anual, né? Tem uma programação de janeiro a dezembro para o ano todo, os eventos de grande porte que a gente unifica todo o campo de trabalho. E para essas programações, sim, mudou todo o nosso cronograma, né? Acho que todo mundo foi afetado pelo coronavírus, né? No ano de 2020, é uma experiência que a gente teve que passar, mas que também gerou para a gente alguns desafios para que a gente rompesse as 4 paredes da igreja, né, e expandisse esse evangelho pelas redes sociais, pelas mídias, para que o Senhor também fosse proclamado. Tocou num assunto interessante, porque até então a igreja não exibia o culto ao vivo, Não. E com a vinda da pandemia, os cultos passaram a ser transmitidos online, ao vivo, né? Ou seja, aberto para o mundo inteiro, né? E vocês assim conseguiram medir a quantidade de pessoas que estavam assistindo naquele momento do culto, receberam algum tipo de testemunho, receberam algum e-mail, alguma coisa de alguém de fora do país comentando alguma coisa? Sim, a gente vive até hoje, né, experiências muito bacanas. A gente teve que se adaptar, as igrejas em si tiveram que se adaptar, a grande maioria, né, em fazer as transmissões de forma online, e isso você acaba atingindo uma camada de pessoas de tudo quanto é lugar. A gente tem pessoas de São Paulo, pessoas do estado do Rio em geral, nós temos pessoas de Portugal, lá dos Estados Unidos, pessoas de Vila Velha acompanhando a gente, né? Vários testemunhos através dos cultos, das palavras, as pessoas mandavam inbox para a gente falando, pessoas que aceitaram Jesus, voltaram através dos cultos, que proporcionou, né, eles a serem alcançados com essa palavra, que não tinham condições de estar aqui no Rio. Tempo, de repente, isso não aconteceria se não fosse o culto online. Pois é, então, são pessoas que têm uma experiência muito bacana com uma menina de Portugal, né? Lá em outro país, no outro continente. A milhas daqui. Jamais ouviu falar em Rio Bonito, mas pela internet ela foi alcançada pelo Evangelho, a gente acompanhou os primeiros passos dela, até ela poder se firmar numa igreja